Diz assim: pois o que faço não é o bem que desejo, mas o mal que não quero fazer, esse eu continuo fazendo. Eu vou ler de novo. Pois o que faço não é o bem que desejo, mas o mal que não quero fazer, esse continuo fazendo. Irmãos, nós estamos nesse mês de setembro com esse tema, com essa série de mensagens que Deus nos deu, chamada Descomplique, aonde nós estamos aprendendo a palavra de Deus, orando também, para que Deus coloque a nossa vida em ordem. Quantos aqui tem pelo menos uma área da sua vida que você precisa que Deus coloque em ordem? Irmãos, difícil achar só uma, né, irmãos? Às vezes nós temos várias áreas. Irmãos, e Deus é um Deus que põe a nossa vida em ordem. A Bíblia diz que o nosso Deus não é um Deus de confusão. E quando nós falamos, irmãos, de pôr a nossa vida em ordem, na verdade nós podemos perceber que esse é o desejo da maioria das pessoas. Todos nós, irmãos, queremos melhorar, não é verdade? Todos nós queremos que as coisas deem certo para nós. Uma prova disso é quando a gente chega, por exemplo, no ano novo. No ano novo, né, toda virada de ano, todos nós fazemos aquelas listas, não é verdade? De decisões, de resoluções que nós ali falamos, não, nesse ano eu vou mudar nisso, esse ano vai ser diferente. Todos nós colocamos, nesse ano eu vou emagrecer 20 quilos, não é verdade? Esse ano eu vou estudar mais, esse ano eu vou assistir menos televisão. Mas sabia que algumas pesquisas mostram, né, revelam que cerca de 92% das pessoas, eu vou repetir, 92% das pessoas, quando chega mais ou menos na época do carnaval, ou seja, fevereiro, já abandonou aquilo. Ou seja, já parou de fazer aquilo que ele estava muito focado em fazer. Isso revela para nós que, sim, nós ficamos felizes porque as pessoas querem mudar. Mas sabe também o que revela para nós? Que nós também temos tantas pessoas frustradas. Tantas pessoas o quê? Que estão ali o quê? Desanimadas, porque realmente gera em nós um desânimo. Porque a gente, sem perceber, o tempo vai passando. E a gente sempre espera mudar. E aquilo que a gente quer fazer, a gente acaba não fazendo. E aquilo que a gente fala que não vai fazer mais, vira e mexe, passa um pouquinho de tempo ou menos tempo, lá estamos nós fazendo o quê? Tudo de novo. E como isso, irmãos, desanima a gente. Talvez é o que o apóstolo Paulo estava querendo dizer aqui. Talvez era como o apóstolo Paulo estava se sentindo neste momento. Nesse versículo que nós lemos, Paulo ele diz, né, eu peço que você fique com a sua Bíblia aberta até o final da mensagem. Ele diz aqui em Romanos 7, olha, quer saber de uma coisa? Aquilo que eu quero fazer, eu não faço. Mas aquilo que eu não quero fazer, eu acabo fazendo tudo de novo. E eu queria que agora você pensasse, se fosse você escrevendo esse versículo, o que você escreveria aí neste versículo, né? E eu fiz aqui um slide, coloca um pouquinho por favor. O que você preencheria esse espaço em branco aí? Pois o que eu faço, não quero fazer. Você já parou para pensar em o que você colocaria, né? Talvez alguns colocariam algo mais ou menos assim: pois o que eu faço, meu Deus, eu fico procrastinando. Você sabe o que é procrastinar? É deixar as coisas para a última hora, né? E eu prometi que eu não ia deixar mais para a última hora. E sabe o que eu fiz? Deixei tudo de novo. Talvez você falou, quer saber do quê? Eu não vou comer mais aquele brigadeiro. Eu não vou comer mais aquele bolo trufado de 3 camadas de chocolate. Mas eu não resisti. Eu ia assistir só um episódio de La Casa do Papel. E eu assisti 7. E eu falei que não ia comprar mais no cartão de crédito, mas eu fiz tudo de novo. E eu prometi que não ia ficar mais irritado com meu filho, mas eu acabei gritando com ele de novo. E eu prometi para mim mesmo que eu não ia mais perder a chave na hora de sair da casa para ir ver para o culto. E eu perdi de novo e eu cheguei atrasado no culto de novo.
O que você colocaria aí, nesse espaço em branco? Mas agora vamos ver a linha de baixo também. E o que você diz que você queria fazer, mas acabou o quê? Não fazendo. Talvez você falou assim, sabe do quê? Eu quero ser mais carinhoso com a minha esposa. Mas eu fui um cavalo com ela de novo essa semana, viu? Eu falei que ia guardar dinheiro, mas eu gastei. Eu falei, porque sabe o que eu quero fazer? Eu quero orar, eu quero ler a Bíblia todos os dias, eu quero ser assim uma pessoa que honra a Deus, eu quero ser um homem de Deus, uma mulher de Deus. Mas chegou no outro domingo e nessa semana eu nem peguei na Bíblia, eu não orei e eu não consegui. Sabe, irmãos, muitas barreiras têm se colocado entre nós e esse desejo de mudar. E Deus nos trouxe aqui nessa noite, porque chegou a hora de Ele colocar a nossa vida em ordem, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Uma primeira barreira que nós precisamos mudar, a primeira mudança que nós precisamos fazer, para nós vencermos esses hábitos, para vencermos esses comportamentos que estão nos destruindo, preste atenção, nós precisamos parar de focar só nos nossos desejos, preste atenção nisso, mas começar a prestar mais atenção nos nossos hábitos, nos nossos procedimentos, nos nossos sistemas, como a gente organiza, nos nossos comportamentos, nas nossas pequenas ações diárias. Eu vou repetir, o primeiro passo para nós mudarmos, nós temos que parar de ficar pensando só no que a gente deseja e dar mais atenção, o quê? Para os nossos hábitos. Veja bem, o seu desejo, ele não é um problema. Muitas vezes as pessoas dizem, não, para você mudar, você tem que sim, ter assim, bons objetivos, não é verdade? Irmãos, mas vamos ser sinceros, todos nós, a maioria de nós, né, nós temos os mesmos desejos, todos nós. Se eu fizer aqui uma pesquisa, praticamente vai dar, todos nós temos os mesmos desejos. Todos nós, por exemplo, queremos ter uma família feliz, não é verdade? Quem não quer? Ninguém gosta de viver sozinho. Todos nós queremos ter um corpo saudável, todos nós queremos ter dinheiro sobrando e não faltando, todos nós queremos isso. Você já viu alguém desejar coisa ruim para você? Difícil para ela, né? Ninguém faz isso. Você já viu alguém começar um emprego novo e falar assim, não, eu tenho um alvo, e em um mês eu vou conseguir ser demitido? Ninguém faz isso. Você já viu a pessoa falar assim, não quer saber de uma coisa? Em 3 meses eu vou engordar 20 quilos. Eu vou fazer de tudo para morrer até os 40 anos de idade. Misericórdia, ninguém deseja isso, irmãos. Ninguém, né? Você já viu algum time entrar no campeonato e falar assim, não, o nosso alvo esse ano é ser rebaixado de novo, né? Apesar que tem alguns que parece que fazem campanha para isso mesmo, né? Mas nós não queremos. Então nós chegamos agora a um problema. Todos nós temos bons desejos, não é verdade? Todos nós queremos coisas boas para a nossa vida. Quem está dentro, diga amém. Agora a pergunta que fica é, por que alguns alcançam aquilo que desejam e outros não alcançam o que desejam? Por que alguns conseguem ter sucesso naquilo que tanto almejam na sua vida? E outros também, às vezes, que têm os mesmos sonhos, os mesmos projetos, não conseguem. É porque, irmãos, muitos só ficam olhando o seu desejo, e eles não começam agora a observar o seu comportamento, eles não levam a sério aquilo que eles estão fazendo. Quando nós falamos, irmãos, de hábitos, eu sei que é um assunto hoje muito falado nos dias de hoje. Se você for numa boa livraria, você vai encontrar livros muito bons, e não tem problema, realmente compre. E nós precisamos, irmãos, aprender mais sobre isso. Mas você sabia que este assunto é um dos assuntos mais bíblicos que existe? Porque quando você olha a palavra de Deus, você estuda os homens de Deus, você vai perceber que os grandes homens de Deus que tiveram muito sucesso, eles eram homens que tinham bons hábitos e eram disciplinados. Vamos começar pelo Senhor Jesus. Jesus, irmãos, era extremamente disciplinado. Você lembra de ver alguma vez na Bíblia, alguma parte, quando Jesus diz assim, ai meu Deus, tanta gente para atender, eu nem tive tempo para orar hoje? Você não vê Jesus em nenhum momento fazendo isso.
E olha que Jesus era Jesus, ele tinha muitas coisas para fazer, ele tinha gente para atender. Na Bíblia diz que era tanta gente, que uma vez Jesus estava pregando numa casa, começaram a colocar gente pelo teto. De tanto que as pessoas queriam estar com Jesus, elas pressionavam, elas apertavam. Tinha gente que era curada só de encostar Jesus. Ela pensava, se eu encostar nesse homem já está bom. Jesus andava pressionado, gente para tudo quanto é lado para atender. Aqueles discípulos, misericórdia, dava dor de cabeça aqueles 12. Os fariseus que criticavam Jesus o tempo todo. Mas Jesus tinha o seu tempo de descansar. Jesus tinha a sua hora de orar. Ele saía do meio de toda a correria. Ele tinha a disciplina. Ele sabia falar não. Ele sabia entender o momento certo, as situações. Um outro exemplo, o profeta Daniel. A Bíblia diz que o profeta Daniel alcançou um dos mais altos cargos do império. E a Bíblia diz o quê? Que Daniel orava quantas vezes, igreja? Você lembra quantas vezes Daniel orava por dia? 3 vezes por dia ele orava. Ele podia ter uma agenda carregada, ele podia estar pressionado, chegar até a fazer uma lei que se ele orasse, quem orasse a Deus ia correr risco de vida. Mas Daniel, na sua disciplina, nos seus hábitos saudáveis, ele não deixou de orar 3 vezes por dia. E a Bíblia diz que havia sobre Daniel um espírito de excelência. Irmãos, pessoas bem-sucedidas, presta atenção nessa frase. Pessoas bem-sucedidas, elas fazem constantemente aquilo que as outras fazem ocasionalmente. Eu vou repetir. Pessoas bem-sucedidas, elas fazem habitualmente, ou seja, elas repetem muitas vezes aquilo que os outros só fazem, o quê? De vez em quando. Hábito é tudo aquilo que você já desenvolveu a prática de fazer de uma forma natural. Você não precisa talvez ser lembrado de fazer aquilo, você acostumou a fazer aquilo, você entende a importância daquilo. Todos nós, por exemplo, e eu espero que você também, quando você lembra de hábito, o que você lembra da sua infância? O seu pai e sua mãe falando o que para você todos os dias? Não esqueça de escovar os dentes. Você escovou os dentes para vir no culto? Tomara que não tenha esquecido, viu? A gente pega nos pés dos filhos e hoje o que acontece? Você já criou esse hábito. Quais são os hábitos que você precisa mudar? Quais são os comportamentos que você precisa alterar? Então não fique somente desejando aquela mudança, mas comece agora a ver o que você pode fazer para mudar. Se você ficar pensando somente, porque eu quero emagrecer 20 quilos, o meu alvo é emagrecer 20 quilos, não. Comece a mudar os seus processos. O meu alvo a partir de hoje é me alimentar de forma mais saudável. O que você tem visto, o que você lê, o que você ouve, como que é a sua tomada de decisões? Você toma grandes decisões sem consultar grandes pessoas? Por exemplo, na nossa igreja nós temos um grupo, a gente fala pouco dele, nós temos um grupo chamado CDL, o Conselho Diretor Local. É um grupo formado por irmãos bem experientes na igreja, que conhecem muito bem a igreja, e nós não tomamos decisões sem reunirmos este conselho. E nós conversamos sobre aquilo, nós ficamos 1 ano se reunindo antes de nós comprarmos o terreno. Reunimos, oramos, conversamos, às vezes fizemos reuniões de 1 hora, 2 horas, simplesmente conversando, onde cada um expressava ali a sua opinião acerca daquilo, se era a hora, se não devia ser feito, como que devia ser feito, se a localização era uma localização boa. Quem você consulta para as suas decisões? Crie hábitos que vão fazer a sua vida ser mais produtivo. Crie o hábito de ler a Bíblia, de orar todos os dias. Comece pouco, comece devagar. Talvez você não precisa dizer, a partir de amanhã eu vou orar 1 hora por dia, não. Comece orando 5 minutos, comece lendo 1 versículo da Bíblia por dia, e você vai ver que daqui 1 mês, 2 meses, você vai começar a ler 2 versículos. Tenho o hábito de estar na casa de Deus. Na minha família, domingo é hábito estar na casa de Deus. A gente não consegue nem imaginar domingo não estar na igreja.
Nós podemos estar viajando em férias. Quando a gente vai viajar, a gente nem sai de Sorocaba. Sabe qual é a primeira coisa que a gente pesquisa? Não é o parque que a gente vai visitar, não é aqui, nós pesquisamos aonde tem uma igreja quadrangular. Porque se na nossa viagem, domingo, nós estivermos viajando, nós estamos na igreja, e nós vamos naquela igreja. Só vamos em outra se não tiver uma quadrangular, porque o domingo é o dia de estarmos na presença do Senhor. Nós estamos tirando férias das atividades, mas não tiramos férias de Deus. Eu não tiro folga de Deus, eu tiro folga das coisas deste mundo, mas de Deus eu não tiro folga. Um dos hábitos que a pastora Thalita e eu, por exemplo, nós começamos a praticar no começo do casamento, é que nós não dormimos brigados. Foi um hábito. Nós começamos a disciplinar isso. Quando alguma coisinha acontecia, a gente não deixava crescer. Fala para o seu irmão, não deixa crescer. Fala para ele aí. Não deixe as coisas ruins crescerem na sua vida. Crie este hábito. Assim que ela surgir, corta ela. Filipenses capítulo 4, verso 6 diz o seguinte: não andem ansiosos por coisa alguma. Eu comecei a praticar esse hábito. Eu posso estar aonde eu estiver. Se comecei a sentir ansiedade, se eu comecei a sentir medo, eu paro tudo que eu estou fazendo e eu vou orar. Se um dia você me ver aí na rua, com o carro parado, no estacionamento, assim, sozinho dentro do carro, pode ter certeza, o pastor está lá nervoso, preocupado com alguma coisa, porque eu também fico. Vai lá e vai orar por mim, que eu estou precisando de oração, viu? E eu estou colocando de Deus, eu não deixo aquilo crescer dentro de mim. Um dos hábitos muito produtivos que eu comecei a fazer antigamente, alguns tempos atrás, é o hábito de registrar, de uma certa forma, fazer um diário da vida. Eu sei que a essência da palavra diário vem de todos os dias, mas pelo menos uma vez por semana, a cada 10 dias, toda vez que Deus me dá uma palavra, toda vez que eu tenho uma experiência com Deus, eu comecei a registrar aquilo no meu celular mesmo. Já fazem 3 anos que eu tenho feito isso. E se eu tivesse começado muito antes. E às vezes eu olho, eu falo, Deus, o Senhor é maravilhoso, o Senhor me deu vitória naquele dia. E eu começo a lembrar, Ele é o mesmo ontem, Ele é o mesmo hoje, Ele é o mesmo eternamente. Se Ele fez uma vez, Ele vai fazer de novo na minha vida. A outra barreira que nós precisamos superar para mudar os nossos hábitos, irmãos, nós precisamos parar de querer ter resultados muito rápido. Muitos param porque eles até começam, mas o resultado não chega na velocidade que ele queria. Então ele acaba o quê? Desanimando. Esses tempos atrás eu pesquisei, sabia que se você começar a fazer academia amanhã, para o seu metabolismo começar a mudar, vai levar 3 meses. Eu estava um dermatologista há um tempo atrás, e ele disse, olha, você precisa começar a passar uns cremes na sua pele. Que frescura, né? E ele falou, olha, só que passar creme na pele é uma coisa que você vai passar por muitos dias e você não vai ver resultado nenhum. E eu nunca vou esquecer as palavras daquele doutor. Ele disse, sabe quando você vai ver o resultado, pastor? Só daqui 30 anos. Cuidar da pele é algo que você começa a fazer hoje, faz todos os dias e vai ver o resultado só daqui 30 anos. Então o nosso problema é que a gente começa a fazer, o resultado não chega, a gente para. Então você, por exemplo, sacrificou aquela lasanha 4 queijos, deixar todo mundo com fome, né? Aí você falou, não, eu vou pegar, vou emagrecer, tal, naquela pegada, sabe? Aí você subiu na balança, você emagreceu o quê? Nada. Aí você pensa, não, puxa vida, que adiantou? Aí no outro dia você vai lá e quer saber do quê? Também é hoje. E aí você prometeu que naquela festinha de aniversário do teu sobrinho, você só ia comer 2 bolinhos de queijo e 2 coxinhas, mas você comeu 20. Aí você sobe na balança, sabe o que aconteceu? Nada. Então a gente começa agora a criar um padrão muito errado. Espera aí, eu faço o certo, não muda nada. Eu faço aquilo que não é tão certo, também não muda. Então o que adianta mudar? Você começa a economizar um dinheiro e você faz aquele esforço e você economizou R$100. Uau!
Mas você olha a sua dívida. Ô Jesus, se R$100 não vai dar para nada. Então você fala, não, eu vou orar, eu vou vir todos os domingos. Pastor, já fazem 4 domingos seguidos que eu não deixo de estar na casa de Deus. Mas parece que nada está mudando. E esse tipo de pensamento, irmãos, esse paradigma tem feito muitas pessoas a não mudarem os seus hábitos, a sua vida. Nós precisamos entendermos que todas as grandes coisas, elas começam pequenas. Ninguém destrói e bagunça a sua vida da noite para o dia. Ninguém dorme num dia e acorda outro dia 20 quilos mais gordo. Não acontece com ninguém. Ninguém tem uma dívida hoje e daqui uma semana tem que vender o carro para pagar a dívida. Nenhum casamento se destrói porque teve uma briga hoje. Tudo isso vai somando, não é verdade? E da mesma forma que essas pequenas coisas negativas, lá na frente elas vão se ajuntando. Preste atenção nisso. As coisas pequenas e boas também, elas vão somando. Você não vê o resultado dela, mas irmãos, preste atenção. Vale a pena cada atitude, vale a pena cada pequeno sacrifício. Pode parecer que naquele momento não está valendo a pena. Talvez você está tentando recuperar teu casamento, recuperar teus filhos, e você está fazendo de tudo, e parece, pastor, eu falo, eu oro, eu jejuo, eu faço campanha, mas a Bíblia diz em Gálatas capítulo 6, verso 9, e diz assim, Gálatas 6, 9, não nos cansemos de fazer o bem. Se a Bíblia diz não se canse de fazer o bem, é porque tem hora que a gente cansa. Não se canse de fechar a tua boca. Não se canse de mandar aquele bilhetinho. Não se canse de ler a Bíblia. Não se canse de orar, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. Cada decisão sua faz a diferença, sim. Deus vai te honrar, Deus vai ser justiça na tua vida, pois o nosso Deus não falha, e Ele diz, aquilo que eu planto, uma hora eu vou colher. Ele está vendo o teu esforço, Ele está vendo o teu sacrifício, Ele está vendo a tua renúncia, e Ele vai honrar, porque Ele é fiel, é um Deus que não mente, é um Deus que cumpre a sua palavra. Pode aplaudir ao Senhor. Terceira mudança que nós temos que fazer. Primeiro, lembre-se, não fique atento somente aos desejos, mas aos seus hábitos. Segundo, entenda que as pequenas coisas, elas vão se somando para grandes mudanças, e vale a pena, amém, igreja? Mas terceiro, você precisa também mudar a forma como você se vê. Um dos problemas da gente ter esses hábitos, de nós termos os erros, as falhas da vida, muitas vezes um histórico familiar de decepções, de rejeições, é que quando a gente começa a olhar tudo isso, nós começamos, olhe para cá, a conectar com quem nós realmente somos. E esses insucessos, essas lutas, esses fracassos, começam a distorcer a nossa identidade. E eu começo a achar que eu sou aquilo que eu fiz. Eu sou aquilo que eu passei. Eu sou aquele erro que eu cometi. Então eu tive um erro na vida. Eu começo a dizer, eu sou um erro. Eu tive um fracasso. Eu começo a dizer, eu sou um fracassado. Eu fui rejeitado. Eu sou um rejeitado. No versículo 24, presta atenção, olha o que diz aí o versículo 24, Romanos 7. Você pode ver isso com o próprio apóstolo Paulo. Então lá no 19 ele diz, o que eu faço, eu não quero fazer, o que eu não quero fazer, eu faço. Olha que homem miserável eu sou. Eu sou miserável. Eu não faço nada direito. Eu não mereço isso. Eu faço tudo errado com a minha vida. Nós podemos ver ali aquela crise na identidade. Isso é muito sério, igreja.
Irmãos, nesse mês de setembro, Deus tem me impressionado. Eu espero que Deus também esteja impressionando você, porque eu não imaginava as palavras que Deus daria esse mês para nós. Provérbios diz: assim como um homem se vê, ele se torna. Assim como você se vê, você se tornará. A sua vida vai se tornar como você se vê. Se você se vê uma porcaria, porque eu como porcaria, a minha vida é uma porcaria. Paulo, ele começa a passar por isso. Todos nós aqui assistimos algum tempo atrás, algumas semanas, o filme do Rei Leão. Quem assistiu o Rei Leão? Pode levantar a mão, não precisa esconder que você assistiu. Eu sei que você foi. A expressão já me revelou, viu? E você lembra que o leãozinho, né, o filhote, o Simba, né? Perdão se eu errar com os nomes aqui. O Simba, movido por uma culpa pela morte do seu pai, porque ele se sente o responsável, você lembra disso? Ele acha que o responsável pela morte do pai dele é ele é o culpado. O que a história então diz? Que ele sai do convívio da sua família, da sua espécie, e agora ele começa a conviver com um suricato e um javali, o Timão e o Pumba. E você percebe ali uma crise de identidade nele. Se percebe que ele começa a fazer coisas que leão não faz. Ele começa a comer planta, ele começa a comer inseto, e ele começa a fazer aquilo com o qual ele não foi criado. Vocês entendem o que eu quero dizer, né? Ele é o leão, ele é o rei da floresta. O pai dele era o rei. Ele foi ali, de uma certa forma, consagrado já no seu nascimento para ser o futuro rei. Rei toma decisões grandes, toma decisões sérias. Ele tinha que liderar a família, ele tinha que defender a sua família. Mas ele está o quê? Hakuna Matata. Como que é? Os seus problemas, eu não quero saber de problema na vida, eu só quero curtir a vida. Até que ele começa agora a ver que ele não é aquilo. Então no próprio versículo 24, Paulo diz: eu sou homem miserável. Mas lá no versículo 25, ele começa a ser liberto. E eu creio que hoje Deus está continuando o que Ele começou domingo passado. Hoje é dia também de libertação do Senhor em nossa vida e na minha vida. Então no versículo 25, o que Paulo diz? Graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor. Então Paulo diz: eu me sinto miserável, mas graças a Deus. Ou seja, ele para de olhar para ele para de olhar para os seus erros, ele começa a olhar para Deus, ele começa a olhar para Jesus, e aquela crise de identidade começa a ser restaurada. Ele não começa mais a se ver como um homem miserável, mas ele começa a se ver como quem ele realmente é. Então ele consegue se libertar daqueles hábitos, daqueles comportamentos. Voltando à história do leãozinho. E aí veio o macaco, o profeta, o pastor. E é isso mesmo, eu sou um macaquinho hoje aqui. E ele diz: Simba, o que você está fazendo com a sua vida? Você está comendo inseto, você não tem responsabilidades grandes, você não está tendo grandes realizações. E você lembra da história? Ali ele pega o leãozinho e põe assim no riacho, né, num lago. E ele vê o que? O reflexo. E ele vê a imagem dele. E ele pensa: meu pai está vivo. Não, não é o seu pai, Simba, é você mesmo. Então olhe para cá. Quando ele começa a ver a imagem dele, quando ele começa agora a ver quem ele realmente é, agora ele se olha e diz: eu não sou um suricato, eu não sou um javali, eu sou o leão da floresta, eu sou o rei dessa floresta. Quando você começa a olhar para Cristo Jesus, Ele começa a curar a sua imagem, Ele começa a curar como você se vê. Você não é isso que o diabo está dizendo que você é, você não é isso que esse problema diz que você é, você não é o histórico da sua família, você não é a continuação dos erros da sua casa. A Bíblia nos diz que nós somos os filhos e filhas de Deus, e esta é a primeira imagem que tem que ser restaurada em nossa vida. João
1, verso 12 diz: a todos que crerem em Cristo Jesus, quem crê em Cristo Jesus aqui, deu-lhes o direito de se tornarem um filho de Deus e uma filha de Deus. Você é filho, você é filha. Filho é amado, filho de Deus tem propósito na vida, filho de Deus tem projetos grandes na vida, pois Ele é o Deus grande, e se o meu Pai é grande, eu vou fazer coisas grandes. Deus tem um projeto, Deus tem um sonho, a sua vida tem propósito, a sua vida tem uma missão, Ele tem algo para fazer em você e através de você. Deixa Ele curar a tua imagem. Filho de Deus não vive abandonado, filho de Deus não vive largado, filho de Deus não está sozinho na sua luta, filho de Deus jamais está desamparado, filho de Deus jamais se sente sozinho, filho de Deus jamais fica confuso, filho de Deus não sabe o que fazer na vida, filho de Deus tem direção, tem Espírito Santo, tem a igreja, tem os irmãos, tem a palavra, tem o poder de Deus com ele. Levante as duas mãos, diga assim: eu sou. Se você for mulher, se diz filha, diga assim: eu sou filho de Deus, filho de Deus, é isso que eu sou. Nós temos que lembrar quem somos. Quando você começa a consertar quem você é, aí você vai mudar o que você faz. Antes de mudar o que você faz, mude quem você é. Comece a ver realmente quem você é. Quando você começa a entender quem você é, aí as suas atitudes são diferentes. Eu lembro que uma vez eu gritei com a minha filha. Eu falei: que coisa feia. Quem eu sou? Eu sou um homem adulto. Tem gente aqui que está tendo que se lembrar que é adulto. Ei, até isso tem que fazer. Até isso eu tenho que te lembrar que você é adulto. Paulo dizia: quando eu era criança, fazia coisa de criança. Criança não tem controle nas palavras. Você já viu, ou você fez quando era criança, aquela roda de família e dizia: meu pai falou que não gosta de você. Criança não tem controle. Criança quer brinquedo, criança quer Danone, o supermercado rola no chão. Tem hora que tem que ser lembrado: ei, você não é criança para se comportar desse jeito. Hello. Pegou aí? Para de criancice. E naquele momento eu falei assim: meu Deus, eu sou um homem adulto, eu sou cristão, discípulo de Jesus, alguém que diz que o Espírito Santo habita nele. Falou: pastor, discípulo de Jesus como você, nós somos iguais, discípulo de Jesus. Eu não posso gritar desse jeito. Não é assim que um homem adulto, cheio do Espírito Santo, se comporta. Uma das maiores obras, irmãos, que Deus fez na minha vida foi consertar a forma como eu me via. Eu sempre me vi muito pequeno, e eu não percebia que, por eu me ver pequeno, eu fazia tudo diminutivo, eu fazia tudo às vezes pequeno, e eu me contentava muitas vezes com o pequeno. Essa libertação de Deus aconteceu na minha vida durante um culto. Eu vou contar como foi. Durante o culto eu cumprimentei os nossos convidados. Eu falei: levante sua mão, porque você vai ganhar um presentinho. E na hora o Espírito Santo disse: presentinho? Por que você diminui o que você faz? Isso não é um presentinho, custa caro. Esse presente tem trabalho, ele é personalizado. Pessoas tiveram que dedicar o dom delas, habilidades para fazer isso. Há uma equipe que embrulhou, há uma equipe que entregou com carinho. Por que você está diminuindo isso? E tem muita gente aqui diminuindo o que Deus tem feito na sua vida. Tem muita gente aqui dizendo: Deus, se o Senhor fizer isso já está bom. Se o Senhor me der esse apartamentinho. Claro que talvez há momentos da vida. Se o Senhor me der um salarinho desse. E eu comecei a orar e falei: Senhor, me arrependo disso.
E Deus começou a falar: Daniel, eu sou um Deus grande, e você é o meu filho. E se eu sou um Deus grande, eu quero fazer coisas grandes. Como Deus também diz para você: eu sou o seu Deus, e eu sou Deus grande, eu sou o teu Pai. O que Deus só está procurando pessoas disponíveis a Ele, que digam: Senhor, eis-me aqui, pode me usar, Senhor. Então eu comecei a quebrar aquilo na minha vida, de diminuir as coisas que eu fazia, de começar a olhar e ver a minha importância. É claro que nós não podemos ir para um extremo, né, irmãos, de orgulho e vaidade, mas de valorizar e saber quem eu sou, do que eu faço. Quando nós começamos a mudar a nossa identidade, nós começamos a mudar aquilo que nós fazemos, porque nós temos uma tendência de transferir para os outros aquilo que eu faço para mim. Como eu me desprezava, eu via o que os outros faziam, e eu não achava assim tão impressionante que os outros faziam. E como que eu poderia ser um grande líder sem enxergar o que os outros faziam? Então, quando Deus me curou isso há muitos anos atrás, eu percebi que eu comecei a ser um melhor líder. Eu percebi que eu comecei agora a elogiar melhor as pessoas, porque agora eu comecei a reconhecer, porque agora eu reconhecia e valorizava o que eu fazia. Eu comecei a transferir para as pessoas que estavam perto de mim. Quem está dentro, diga amém. Se coloque de pé, glorificando ao Senhor. Deixe o Senhor curar a tua identidade. Você é filho de Deus. Romanos 6 diz que nós somos libertos deste pecado. Levante as duas mãos, diga assim: eu sou filho de Deus e eu sou livre. Presta atenção. Há certos comportamentos e hábitos que você só vai se libertar pelo poder do Espírito Santo no seu interior. Eu sei que hoje nós temos técnicas e são boas, nós temos profissionais e são bons, na nossa igreja nós temos e louvamos a Deus, mas há um ponto dentro do ser humano que só o poder de Deus. Você não é um pecador tentando ser santo. Se você já entregou a tua vida a Jesus, você já é santificado, que luta contra o pecado. Você não é um lençol sujo que tenta ficar limpo. Você já é um lençol limpo que luta para não ficar sujo. Você já é liberto. Não diga assim: eu sou um viciado. Não, eu tenho uma luta contra isso, mas eu sou livre em nome do Senhor Jesus. E Romanos 8:37 também diz quem você é. Vira para o seu irmão: você sabe quem eu sou? Fala para ele, pergunta: você sabe quem eu sou? Coloque a mão assim, diga assim: eu sou mais que vencedor em todas as coisas. Ei, presta atenção, vocês não fizeram nada direito. A Bíblia não está dizendo que você é vencedor. Você não é vencedor, você é mais que vencedor. E você não é mais do que vencedor em algumas coisas, mas ela diz: em todas essas coisas eu sou mais do que vencedor. Não é que eu serei, não é que eu me tornarei, eu já sou mais que vencedor. Cristo já conquistou a vitória naquela cruz por você. Minha irmã, você vai vencer essa luta, e o seu casamento vai permanecer de pé em nome de Jesus. Você vai vencer esse tratamento médico, você vai superar essa crise financeira, você vai ser grandemente usado por Deus. Esse projeto, esse desafio, você vai vencer. Você vai vencer essa perseguição, você vai vencer essa calúnia contra você, você vai vencer esse levante que quer te derrubar. Pois a palavra diz: para cada dia de vergonha haverá dupla honra sobre você, porque em todas estas coisas eu já sou mais do que vencedor. Eu expulso agora todo medo que é em teu coração, todo medo que é na tua mente. Sai agora, levante as tuas mãos, comece a falar com o Senhor. Pai, eu expulso, eu ordeno agora todo esse medo. O Senhor, ó Pai, me levou a orar. Nesta madrugada eu já orava, Senhor. O Senhor me mostrou muitas pessoas com medo dentro delas. Eu ordeno o espírito de medo, sai agora. Eu não preciso ter medo, pois eu sou filho do Deus Altíssimo, Criador do céu e da terra. Quem define o futuro da minha vida não é o RH da minha empresa. Quem define o futuro da minha vida é o meu Deus Todo-Poderoso. Fale com Deus agora.
Nós estamos orando esse mês de setembro por algumas bênçãos, e a primeira dela é que Deus coloque ordem na nossa vida. Fale com o Senhor agora. Pai, põe a ordem na nossa vida, Senhor. Fale com Deus qual é a área, Senhor. Oh Deus, ó Pai, nós oramos a Ti neste momento, Senhor. Talvez ali as finanças, talvez os sentimentos, talvez, ó Pai, a direção, Senhor, ó Pai. Talvez essa casa, Senhor, que os papéis estão bagunçados, ó Senhor. Ó Deus, ó Pai, nós oramos agora, Deus, e nós pedimos, Senhor, tenha misericórdia de nós. Oramos também, Deus, ó Pai, neste momento, pela segunda bênção, Deus, ó Pai, que é a multiplicação. Levante as mãos para receber. Ó Deus, ó Pai, ó Deus, ó Pai, nós clamamos a Ti, Senhor Deus. Ó Deus eterno, poderoso, quando pomos em ordem, as bênçãos são liberadas. Aquilo que está travado vai destravando, aquilo que está retido, Deus, ó Pai, solta agora, Deus, ó Pai. Oh Deus, aquela resposta, oh Deus, ó Senhor, aquele documento, aquele pagamento, Senhor. Oh Pai, faça a Tua obra agora, em nome de Jesus. Oramos a Ti também, Senhor, ó Pai. Acelera as bênçãos na vida do Teu filho, Senhor. Acelera, antecipa agora, Deus, aquilo que levaria anos para chegar naquele estágio, anos para alcançar aquela promessa. Tu és Deus fiel. Pai, nós oramos a Ti,